Vamos juntos para mais uma aula de matemática? Hoje é de número 61. Eu sou a professora Helena. E eu sou a professora Janaína. Hoje o tema da nossa aula, uso social dos números. Usamos bastante os números, professora? Em todos os lugares praticamente. Sim, então vamos observar onde eles estão, por exemplo, na nossa vida. Vamos lá? Preparem os materiais para registro. Caderno ou folha de papel, lápis e borracha. Se organizem, a gente já volta. Então vamos registrar a aula de hoje? Anote aí no seu caderno a data, colocando o dia, o mês e o ano. Matemática, aula 61 e o tema da aula de hoje, uso social dos números. Capricha no registro, já voltamos. Eu sou o Vitor Augusto. Sou estudante do 2º ano. Assim que comecei a estudar matemática, percebi que tem muitos números presentes em minha vida. Vou falar de alguns deles para vocês. Nasci em 10 do mês 2 do ano de 2014. Portanto, em 2022, ou seja, este ano, completei 8 anos. Vejam, números na vida do Vitor Augusto, aqui na fala dele. Observem com a gente lá. Nasci em 10 do 2 de 2014. O que isso significa? Então, O que esses números representam na vida dele? e registrados da forma que está, com barras ali, aqueles ali, o que são? E esse 8? Tem diferença? Então, o que significa lá, professora? A data de nascimento do menino. E o 8 representa o quê? Então, como estamos no ano de 2022, ele calculou a sua idade, contando como ponto de partida dessa contagem o ano em que nasceu. Ele nasceu em 2014. Em 2015, passou-se um ano. Quantos anos ele fez, professora? 1 ano. 2016. 2, 2017. 3, 2018. 4 anos. 2019. 5.
precisar da outra mão. 2020. 6 anos. 2021. 7 anos. 2022. 8 anos. Será? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então, o 8 representa a idade dele, que ele completou quando? No ano de 2022. Uhum. E o 2022 é mesmo? O que é mesmo? O ano em que nós estamos. Certo. Então vamos continuar. Será que o Vitor Augusto reconhecerá mais alguns números em sua vida? Vamos ver? Moro na Rua do Triângulo 20. O CEP da minha rua é 888800000. Vejam, Rua do Triângulo 20. O que esse 20 representa? E aquele número ou é um código? É um código. Perceberam como eu li? Algarismo por algarismo, porque não é um número, e sim uma sequência de algarismos. Por isso eu li 888800000. Certo? Sim, e em códigos podemos chamar os algarismos também de dígitos. Isso mesmo. Ou dígitos ou algarismos, né? Pela quantidade, certo? Mas o que representa esses números? O 20 ou aqui este código? Bem, o 20 é o complemento lá do endereço, é o número da casa dele, certo? Rua do Triângulo, número 20, na casa 20. E o próximo representa o código do endereçamento postal. O que significa isso? Todas as ruas da nossa cidade possuem um código que nós chamamos de CEP, Código de Endereçamento Postal. Ah, então isto aqui, CEP, se refere a cada inicial desse nome, Exatamente, certo? Isso mesmo. E quem que utiliza o CEP? Ah, os carteiros, quando eles vão entregar uma correspondência, além do nome da rua, do número da casa, eles precisam também saber qual é o código, o CEP daquela rua, para poder encontrar o destino daquela carta. Isto. Viram quantos números na vida do nosso amigo? O número do meu sapato é 32. 32? Como assim? Sapato tem número? O seu tem, professora? O meu tem. Eu, quando vou na loja, né, comprar um sapato, o vendedor vai me perguntar qual o número que você calça? E qual é o número que você calça? 35. Ah, E o seu? Um pouco maior do que É. o do Vitor Augusto. 32 é menor do que 35. O meu, eu me calço 37. 37 é maior do que 35? Sim, Então quer dizer que o meu pé é maior que o seu? sim. Você é mais alta do que eu, então Meu- o pé também é maior do que o meu. E será que o meu pé é maior do que o pé do nosso amigo? Com certeza. Maior do que o da professora Helena e maior do que do nosso amigo aqui, do Isso Vitor mesmo. Augusto. Bem, mas o 32, então, este número registrado desta forma, composto pelos algarismos 3 e 2, identificam o quê? O tamanho do sapato do Vitor Augusto. Entenderam? E vocês? Que número você calça? Já observaram isso em seus calçados? Depois que terminar a nossa aula, corram lá e deem uma olhada. Ou pergunte para algum adulto aí, que número eu calço, certo? Próximo. Estou com 130 centímetros de altura. 130 centímetros. O que significa mesmo esse 130? É o tanto que ele já cresceu até este momento, né? Alguém utilizou lá um instrumento de medir, né? Desde o início até aqui, o final. Isso, medida Mediu, de então? comprimento. Isso, 130 centímetros. Ou também poderíamos dizer 1,30 m.
E como que a professora Helena está sabendo nos dizer isso? Pois temos ali um número, 130, mas ao lado tem um símbolo. Isso. Que é um símbolo que se refere a uma unidade de medida de comprimento. O CM, CM. minúsculo. Qual que é, professora? Olha só, o C e o M minúsculo. Eu sei que se refere, então, a uma unidade de medida de comprimento. Então, o Vitor Augusto tem 130 centímetros de comprimento. Isso. Certo? Certo. Mas ele tem mais uma informação para nos dar ali. Então, este número refere-se a uma medida de comprimento. Meu peso atual é 24 quilogramas. Também é uma grandeza de medida. Só que agora está medindo o quê? O peso. A massa. A massa dele, do peso. corpo. E ele deve ter subido numa balança, que é um instrumento de medir a massa do corpo, neste caso, né? Ou de qualquer outro objeto, certo? Como é que eu sei que se trata de uma grandeza de medida? Por causa do símbolo que vem aqui na frente do número, o K e o G minúsculo. Aí eu sei que se trata de uma grandeza de medida. Isso, e representa, neste caso, o quilograma. Quilograma. Né? É o que representa Isso. esta unidade aqui. Então, lemos 24 quilogramas. É o quanto pesa o Vitor Augusto, Sim, certo? Certo. E, professora Helena, entendemos que aqui se trata de medida de massa. Sim. Lá, medida de comprimento. Quanto você tem de medida de comprimento em centímetros, professora Helena? Centímetros, aproximadamente 155 centímetros. Que linda! Eu tenho 169 centímetros. Um pouco a mais que você. Um pouquinho. professora. Alguns centímetros a mais. Sim. E peso, professora Helena? Peso? Eu acredito que em torno de uns 58, 59 quilogramas. E eu tenho 62 quilogramas. Um pouco a mais também que você, professora Sim, porque Helena. inclusive você é mais alta. Por Então, isso. O meu peso está mais distribuído, é Isso. isso? E vocês, quanto pesam? Ou quanto tem de altura? Vale a pena perguntar depois para um adulto aí e fazer as medições, certo? Tenho documentos que me identificam. Vejam só onde que o nosso amigo foi procurar mais números em sua vida. Nos seus documentos de identificação. Olha o que ele nos disse. Eles possuem números que são somente meus. Que interessante! Os nossos documentos, aqui temos exemplos que o Vitor Augusto trouxe, da certidão de nascimento, né? Quando somos registrados assim que nascemos. Essa certidão tem todos os nossos dados e o principal, ele tem um número que é somente meu. Cada um tem seu número. Em todo o nosso Brasil, vejam, cada um tem seu registro. Nasceu, tem seu número, seu documento que o identifica. Também, todos esses aqui são números em formato de códigos, onde lemos dígito por dígito, algarismo por algarismo, porque alguns deles são números bem extensos, códigos bem extensos, não são, professora? Sim. Aqui também, um CPF, né, que temos aqui, que é mais um tipo de documento que temos, que vocês terão também, aqueles que ainda não têm, e aqui o documento de identidade, o nosso registro geral, né, outros documentos também que vocês aí no decorrer de suas vidas também farão e os identificará. E cada um deles terá números, códigos que serão só seus também. Bacana, não é? Você tem esses documentos, professora? Todos eles. Todos eles, e eu também. Então vamos. Liza é minha prima. Conversamos sempre pelo celular. Não tem nada de número ali ainda. Vamos ver. O número dela é 988888080. É assim que lemos um número de telefone, dígito por
dígito. Porque, na verdade, então, ele também é um código? É um código. Sim. Isso mesmo. Então, eu não precisaria ler assim, 98.888? Não. Ou Não poderia ler não dessa forma. deveria, não é certo? Forma correta, então, de se falar códigos, algarismo por algarismo. Por algarismo. Só uma coisa, estudantes, estes números aqui não são reais, tá? É do nosso personagem, do nosso estudante. Não adianta ligar para ele não vai estar nesse número, tá bom? É o da prima dele, não é, professora? Sim, Laísa? da Laísa. Tá, mas o que esse número representa, então? É o número do contato telefônico da Laísa. E assim, todas as pessoas que possuem um telefone possuem um número diferente do outro. Por exemplo, o número do meu celular é diferente do seu. Sim. Senão, alguém vai ligar para mim e acaba ligando para a professora Janaína, não é? Então, cada número de telefone possui pelo menos um dígito diferente. Isso, senão eu teria que atender. Alô, eu sou a professora Helena, mas não, eu sou a professora Janaína. Vocês já sabem. Bom, vamos adiante. Como já falei, sou estudante do 2º ano. Sabem do que eu mais gosto na escola? Será que tem mais números na escola? Na vida dele? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu gosto de estudar. Que lindo! Em segundo lugar, sabe do que ele gosta? Veja o que ele falou, da minha professora. E em terceiro lugar, dos meus amigos. Ai, que fofo esse nosso estudante. Em primeiro lugar, ele gosta de estudar. Mas veja, eu estou vendo aqui números na fala dele. Primeiro, segundo lugar, terceiro lugar. E sempre junto com esses números, vemos outros símbolos aqui. Um círculo pequeno que nos lembra a letra O. E um risquinho embaixo, estão vendo? Sim, são símbolos usados para representar números ordinais. Números que nos indicam ordem, organizando algo em ordem. Vamos entender? Olha, se ele é um estudante de segundo ano, o que este número está nos mostrando? Este número ordinal está nos mostrando que, com certeza, ele já passou pelo primeiro ano. Isso. Veja como os nossos anos escolares estão organizados. Temos o primeiro ano, ele está no segundo ano e depois ele vai para o terceiro ano. Assim como vocês, no ano que vem. Depois do terceiro ano, quarto ano. E toda vez que registrarmos estes números, precisamos registrar também este símbolo aqui, que indica que ele é um número ordinal, um número que indica ordem. E aqui ele também mostra esta organização. O que ele gosta mais na escola? Em primeiro lugar, de estudar. Em segundo lugar, aqui, a professora. E em terceiro lugar, os seus amigos, né? Os amigos dele. Certo? Será que tem mais? Bem, e continuando falando de ordem, olha só o que diz. Na sala de aula, sento na primeira fila, perto da porta. Vejam na imagem, então, a imagem de uma sala de aula, as crianças sentadas ali em fila, e ele diz que senta na primeira fila, perto da porta. Você consegue localizar onde ele está? Primeira fila, vejam, primeira fila, e agora veja o que apareceu aqui, a letrinha A e o tracinho embaixo, porque eu estou combinando a palavra primeira com fila, né? Estou combinando essas duas palavras, porque elas estão no feminino, fila, primeira, perceberam? Então, às vezes, utilizaremos primeiro ou primeira, depende da palavra que vamos combinar. Então, vejam, primeira fila, segunda fila, terceira fila. Mas ele indica aí, ele quer nos mostrar onde ele senta ali na sala de aula. Isso. Continuando, minha carteira é a terceira da fila. Bem, já sabemos que ele está na primeira fila, certo?
na terceira carteira. Veja, carteira está no feminino, por isso, terceira também no feminino, terceira carteira. Então, aqui também é um exemplo de utilizarmos os números ordinais, que indica uma ordem, uma posição. No caso, na sala de aula. E adequando o símbolo aqui. Isso. Em alguns momentos no masculino com a letrinha O, em alguns momentos no feminino com a letrinha A. Então, onde está sentado o Vitor Augusto? É o último da fila, Muito bem bem. pertinho da porta. Muito bem. Primeira, segunda, terceira carteira de cada fila. Então, mais um exemplo de números ordinais, indicando ordem. Isso aí. Meu cofrinho está quase cheio. Logo terei a quantia suficiente para comprar aquele brinquedo. De qual brinquedo será que ele está falando? Qual será? Que ele sonha em ter. Qual será? Este aqui. O Todo Poppet. colorido. É isto? Poppet. Isso, Poppet. Ai, quanto custa este? R$12. Como é que eu sei que eu tenho que ler assim? R$12. Porque tem agora um símbolo antes do número, que se refere a um valor monetário, dinheiro. O R de real e o símbolo da moeda, né? O cifrão. R, cifrão. E o real é o dinheiro que usamos aqui no nosso país, no Brasil. Em outros países temos outros, né, dinheiros também que os representam, tá? Aqui no Brasil, o nosso dinheiro, a nossa moeda é chamada de real. Então, R maiúsculo e o cifrão, aqui que nos lembra o dinheiro. Então, quanto custa esse brinquedo? R$12. R$12. Bem, a pergunta, este número então, o que representa? Uma medida de valor monetário. Né? Medida, porque de acordo com o que temos, né? Quanto vale ali a quantidade que eu tenho, a quantia que eu tenho, certo? Olha, esse Vitor Augusto está achando números em todos os lugares em sua vida. Verdade. Até no brinquedo que ele sonha em ter. Ele já foi descobrir que tem matemática ali, que tem um número que representa o valor, a quantia daquele dinheiro. Que bacana, Vitor Augusto, hein? Vocês estão aí pensando onde podem encontrar números em sua vida? Vamos continuar. Acordo às 7 horas. Bom, identifiquei aqui um número 7 e na frente um H minúsculo. Esse H é o símbolo de hora, certo? Por isso que eu li 7 horas. E veja o relógio marcando aqui, ponteiro das horas no 7, ponteiro dos minutos no 12, indicando que ele acorda às 7 horas. Vou dormir às 22 horas. Vejam lá no relógio marcando, ponteiro das horas no 10, mas como é o período da noite, nós lemos 22 horas. Não é isso, professora Janaína? É, porque se refere à segunda volta que o ponteiro das horas dá dentro do dia. Né? Isso. Segunda volta, então 22 horas. Tá, mas 7 horas, 22 horas, o que esses números representam, professora Helena? O que eles representam? É uma medida de tempo, certo? É uma forma de marcarmos o tempo, à medida que ele vai passando, se desenvolvendo, certo? Então, chamamos esses números aqui, por causa desta letrinha, é uma medida de tempo. E vejam como é importante os símbolos estarem juntos ali do número, do algarismo, que também é um símbolo. Pois a professora Helena olhou o 7 e o H e já sabia de que se estava falando de horas, porque o H é o símbolo das horas. Isso. Né? Lá no kg, quilogramas, né? No cm, centímetros, os símbolos das unidades nossas de medida. Isso mesmo. Então quer dizer que a maioria dos números vem acompanhado de uma unidade de medida, para a gente saber
do que ele se trata. Do que eles estão representando, isso mesmo. Quando estou sem sono, conto carneirinhos. Porque contando carneirinhos, ele começa a pegar no sono. Acompanhe. Ali estão os carneirinhos. Eles pulam a cerca e em cada um ele conta na sequência. 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos, 4 carneirinhos, 5 carneirinhos. Boa noite. E o Vitor Augusto já adormeceu. Ai, que lindo! Até na hora de dormir ele inventou de contar. E para contar, ele foi. Cada carneirinho que ele via pular a cerca, ele atribuía um número, o nome do número. E foi contando na sequência. Então, esta quantidade, este número 5 aí, representa quantidade. Entendi. Quantidade de carneirinhos que pularam a cerca. E agora é hora de anotar. O que você vai anotar? Veja bem, pegue aí o seu caderno e você vai copiar este título aqui. Meus números. Que números são esses? A sua data de nascimento, você vai copiar data de nascimento, 2 pontinhos. Pode pular uma linha deixando um espaço. Idade, pulando mais uma linha. Peso, mais um espaço ou pulando mais uma linha. Altura. Você vai copiar todas essas palavrinhas e depois você vai registrar o que elas estão te pedindo. Se você não souber a sua data de nascimento, você deverá perguntar a um adulto ou pesquisar aonde, professora Janaína? Na certidão de nascimento. Exatamente. Ou outro documento de registro que vocês tenham aí de identificação. E lembrando que a data a gente pode registrar com os números que se referem ao dia que você nasceu, ao número do mês que você nasceu e o número do ano que você nasceu. Não é 2022, é o ano que você nasceu. Isso. E você vai também anotar aqui, idade. Quantos anos você tem? Qual é o seu peso atual? Ah, mas depois do peso precisa marcar algum símbolo? Sim, você vai registrar então o número que se refere ao seu peso e na frente o KG minúsculo. Letra K, letra G minúsculo, que significa quilograma. E você vai anotar também a sua altura, ou seja, o quanto você já cresceu até este momento. E não se esqueça de anotar também o símbolo de centímetro, CM minúsculo. Isto. Capricha no registro, já a gente volta.
Tudo registrado? Então vamos juntos para o nosso quiz! Primeira pergunta. Atenção. Os números são formados por letras ou por algarismos? Pensem bem. Os números, cada número é composto por letras A, B, C, D, E, F, G, ou por algarismos? O 0, 0, 1, 2, 3, 4. Qual que é a resposta? Algarismos. Muito bem. Tenho certeza que vocês acertaram esta. Quantos números vemos na imagem abaixo? Quantos números? Vamos ver? 7 números? 11 números? Vamos observar na imagem? Olha só, na imagem, vemos aqui 340. Onde está Aqui isso? do lado da palavra cinema. Veja a palavra formada por letras. O que temos abaixo é um número formado por algarismos. Então, temos aqui o primeiro número, 340. Vou contando aqui no meu dedo, nas minhas mãos. Temos também aqui ao lado um indicativo de uma quantia, R$11. Vejam, 11, o símbolo da nossa moeda, que é o real, e o cifrão, R$11. Achamos mais um número? Mais um número. 2 números até agora. Isso. E observando aqui, mais um número, vejam, algarismo 3, 4 e 2. Número 342. Do que é esse número, professor? Provavelmente é um número desta casa. Eu acredito. Do endereço deles, do Isso. endereço da casa, entendi. Tem mais número aí? Temos aqui, olha, a imagem de um táxi. É uma sequência de dígitos que tem ali. Vejam. 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0. Provavelmente é o número do telefone para chamar o taxista quando a gente precisa, né, pegar o táxi e ir para algum lugar. Portanto, é um código, olha. É o número do telefone formado por códigos ou dígitos. Isto. Então, achamos mais um número. Mais um número. 3 números até agora. Isso. Onde mais, professora? E aqui, 344. Provavelmente também é o número deste prédio aqui. Aqui em cima temos uma palavra olha só, restaurante. Restaurante, uma palavra formada por letras. Não, é um número. Tá, mas espera aí que eu perdi a conta aqui. 340, um número.
R$11, 2 números. 342. 3 números. O telefone do taxista. Mais um número. 344. Mais um número. Mais um número. Continuando, vejam, mais uma palavra. Farmácia. E aqui o número da farmácia. 346. Mais um número. E no outro prédio, tá escrito aqui, café. Eu adoro café. Eu também. E aqui o número do prédio, 348. Achamos mais um número. Mais um número. Vejam, conta aqui quantos números Vamos encontramos ver? na imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Achamos a resposta? Sim, 7 números. Então, É isso? estudantes, vamos 1, ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos nessa imagem 7 números. É isso aí, chegamos ao final da nossa aula. Vá agora, procure números também na sua vida. Registre-os no seu caderno, mostre para a sua professora, seu professor, quando voltar para a escola. Isso. Certo? Foi tão bom estar com vocês, estudantes. Tchau, até a próxima aula. Tchau.